Boa noite, queridas amigas, queridos amigos do grupo de leitura. É com muita alegria que vamos realizar mais um encontro virtual e que possamos, em nome de Jesus, enviar as nossas vibrações para nossa querida Isabel, que está dodói da garganta. E para fazer a prece de abertura, nós vamos pedir a nossa irmã Yandra. Boa noite a todos, queridas e queridos irmãos. Vamos à prece inicial com a oração nossa de Emmanuel. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será, invariavelmente, aquela de cumprir-te os desígnios onde e como queiras, hoje, agora e sempre. Boa noite, que a paz e o amor estejam com todos vocês. Nós agradecemos a nossa querida Yandra pela prece, belíssima prece, um fundo musical maravilhoso. Estamos vendo aqui que a Silvana está pedindo orações para o irmão dela, Adilson, ou Dilcinho, que vai fazer cirurgia na segunda-feira, nosso sobrinho. Então, que as nossas melhores vibrações também se encaminhem para ele. E agora vamos pedir a Alessandra para fazer a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Boa noite a todos, dando início à leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. A beneficência, item 11. A beneficência, meus amigos, vos dará nesse mundo as mais puras e as mais doces alegrias, as alegrias do coração, que não são perturbadas nem pelo remorso e nem pela indiferença. Pudesses compreender tudo o que encerra de grande e de suave a generosidade das belas almas, esse sentimento que faz com que se olhe outrem com o mesmo olhar com o qual se olha a si mesmo, que se desnude com alegria para vestir seu irmão. Pudesses, meus amigos, não ter mais doce ocupação que é de fazer os outros felizes. Quais são as festas do mundo que poderíeis comparar a estas festas alegres, quando, representantes da divindade, entregais a alegria a essas pobres famílias que não conhecem da vida senão as vicissitudes e as amarguras? Quando vejo de súbito esses semblantes descorados iluminarem-se de esperança, porque não tinham pão, esses infelizes e suas crianças, ignorando que viver é sofrer, gritavam, choravam e repetiam essas palavras que penetravam como um agudo punhal no coração materno. Eu tenho fome, compreendei quanto são deliciosas as impressões daquele que vê renascer a alegria onde, um instante antes, não via senão o desespero. Compreendei quais são as vossas obrigações para com vossos irmãos. Ide ao encontro do infortúnio. Ide em socorro das misérias ocultas, sobretudo porque são as mais dolorosas. Ide, meus bens amados, e lembrai-vos dessas palavras do Salvador. Quando vestirdes um desses pequeninos, pensai que é a mim que o fazeis. Caridade, palavra sublime, que resume todas as virtudes. Tu deves conduzir os povos à felicidade. Em ti praticando, eles criaram para si alegrias infinitas para o futuro. E durante o teu exílio na terra,
tu lhe serás a consolação, o antegozo das alegrias que gozarão mais tarde, quando se abraçarão todos juntos no seio do Deus de amor. Foste tu, virtude divina, que me proporcionastes os únicos momentos de felicidade que desfrutei sobre a terra. Possam, meus irmãos, encarnados, crer na voz do amigo que lhes fala e lhes diz: é na caridade que deveis procurar a paz do coração, o contentamento da alma, o remédio contra as aflições da vida. Ó, quando estiverdes a ponto de acusar a Deus, lançai um olhar abaixo de vós. Vede quanta miséria a aliviar, quantas pobres crianças sem família, quantos velhos que não têm mais uma só mão amiga para o socorrer, e lhes fechar os olhos quando a morte os reclame. Quanto bem a fazer, ó, não vos lamenteis, mas ao contrário, agradecei a Deus e prodigalizai a mancheias a vossa simpatia, o vosso amor, o vosso dinheiro, a todos aqueles que, deserdados dos bens deste mundo, defiam no sofrimento e no isolamento. Colhereis nesse mundo alegrias bem suaves e mais tarde, só Deus o sabe. Adolfo, bispo de Argel, Bordeaux, 1861. Que Jesus abençoe a todos vocês. Nós agradecemos a nossa querida Alessandra pela leitura e agora pedimos a nossa irmã Leiner para ler as questões do Livro dos Espíritos. Boa noite, pessoal do Centro Espírita Adelino de Carvalho. Nós agora vamos passar para o Livro dos Espíritos, que é a pergunta 715, ela é intitulada Necessário e Supérfluo. A pergunta, o Kardec perguntando: como pode o homem conhecer o limite do necessário? Aí vamos ouvir os espíritos. O sábio o conhece por intuição. Muitos o conhecem por experiência e às suas custas. 717, a próxima pergunta de Kardec. Que pensar daqueles que monopolizam os bens da terra para se obter o supérfluo em prejuízo daqueles a quem falta o necessário? Os espíritos vão responder: eles conhecem a lei de Deus e responderão pela privação que terão feito experimentar. O limite do necessário e do supérfluo nada tem de absoluto. A civilização criou necessidades que a selvageria não tem, e os espíritos que ditaram esses preceitos não pretendem que o homem civilizado deve viver como o selvagem. Tudo é relativo e cabe à razão distinguir cada coisa. A civilização desenvolve o senso moral e, ao mesmo tempo, o sentimento de caridade que leva os homens a se prestarem mútuo apoio. O que vivem às custas das privações alheias, explora os benefícios da civilização em seu proveito, não tem da civilização senão o verniz. Como há pessoas que não têm da religião senão a máscara. Obrigada, pessoal. Nós agradecemos a nossa querida Leiner e agora vamos passar aos comentários, começando pelo nosso amigo Sr. Vicente. Prezados irmãos,
do Centro Adelino de Carvalho. Que Jesus abençoe e ampara a todos vocês nesse estudo de sábado e a todos os demais que possam tirar proveito da nossa fala, da nossa prece. Nós vamos falar um pouquinho do capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. É uma leitura intitulada A Beneficência. O item número 11. A beneficência, meus amigos. Pudesse nós conhecer o valor dessa palavra, que nos dará a alegria do coração, que não tem perturbação, que não tem remorso, nem pela indiferença. Nós seríamos muito felizes, talvez nós queríamos um diploma para dar uma profissão da melhor possível. E sendo que, se nós conseguir um diploma da beneficência, é melhor do que qualquer diploma profissional. Nós vai ter uma felicidade enorme, procurar os infortúnios, levar recurso para eles, levar recurso para onde está faltando as coisas, ainda que o pouco que nós tem, quando nós fizer em favor dos mais necessitados, talvez é uma alegria incomparável. A caridade reúne todas as virtudes e ela é a nossa salvação. São Vicente de Paulo e Cura d'Ares era virtuoso e não sabia. Eles achavam que não era virtuoso porque já tinha naturalizado com essas coisas. Costumava fazer sem perceber que era virtuoso. Inclusive, o Sr. Chico Xavier também, alguém dissesse que ele era virtuoso, ele ignorava, achava que não, que virtude seria ainda uma prática bem mais pura, um amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Ele achava que todo o tanto que ele sabia, ele achava que ainda faltava muita coisa ainda para ser caridoso. É tanto que o Evangelho diz aqui que nós colhereis nesse mundo alegrias bem suaves, se nós for caridoso. E mais tarde, só Deus o sabe. Só Deus o sabe, porque mais tarde nós estamos convencidos que estamos junto com Deus e vamos abraçar a todos com imenso amor na presença de Deus. Compreendeis bem quando as deliciosas impressões daqueles que renascem, vê renascer a alegria onde
um instante antes. Não via senão desespero. Compreendei quais são as vossas obrigações para com os vossos irmãos. Os infortúnios, quando nós damos uma assistência aos infortúnios, nós compreendesse bem a alegria que eles ficam, a alegria que eles sentem, é uma coisa incalculável. Portanto, feliz daquele que praticar a caridade, que praticar essa virtude sublime, que reúne todas as qualidades, reúne a caridade. Nós sabemos que ela reúne a benevolência, a indulgência, o perdão das ofensas, a paciência, a tolerância, e tudo quanto é virtude está reunido na caridade. Nós temos aqui umas trovinhas que fala: verdade lembra diamante, que o Senhor aprimorasse. O mundo possui o todo, cada país uma face. Nunca te isoles do brilho da virtude a que te elevas. Coração iluminado socorre a quem vai nas trevas. Toda guerra fratricida, desastre do mundo ateu, vivência com Jesus Cristo, canhão buscando museu. Ensinamento importante para a luta em derredor. Corrigir é sempre bom, mas educar é melhor. Não sofras se tua fé trabalha quase sozinha. Nasce a floresta gigante da semente miudinha. Que Jesus abençoe hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Nós agradecemos ao nosso amigo Sr. Vicente por mais um comentário e lembrando que o senhor disse, somos todos sementinhas, e que a gente possa lutar cultivando em nós boas qualidades para vencer a nós mesmos, E agora, dando continuidade, nós vamos pedir ao Marco Antônio para fazer o comentário. Boa noite a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus continue nos envolvendo os corações, que possamos estar sintonizados com Ele e todos reunidos nesse instante. É uma grande alegria a gente poder participar dessa reunião com os amigos, distantes fisicamente, mas tão presentes em nossos corações. A mensagem que nós devemos comentar hoje, o tema fala sobre a beneficência do capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, é o item 11. E ali o Espírito mostra a importância da beneficência para nós mesmos. Ele fala muitas vezes da alegria que nós podemos sentir quando ajudamos as pessoas necessitadas, quando podemos proporcionar uma alegria, um conforto, um auxílio àquelas pessoas que estão precisando. Na época que foi escrito
foi escrita essa mensagem, na época que Kardec vivia, a França, apesar de ser um país, para as condições da época, era um país rico, mas a grande parte da população da França vivia na miséria. Quem assistiu os filmes Os Miseráveis, né, ou leu o livro do Victor Hugo, tem uma ideia do que eram as condições de vida das populações mais pobres da França. E isso acontecia na Inglaterra também, os dois eram os países mais ricos na época, né? E as pessoas viviam de uma forma terrível, né? Enquanto pouquíssimos tinham um luxo, a grande parte da população vivia na miséria absoluta, né? Sem amparo nenhum, inclusive da lei. Então, se estimulava muito, inclusive o próprio livro Os Miseráveis, Victor Hugo foi, de uma certa forma, foi espírita, né? Ele conheceu o espiritismo, segundo o cônsul, ele conheceu o próprio Kardec, né? E depois, quando ele foi, se não me engano, ele foi exilado, não sei, nas Ilhas Jersey, que pertencem à Inglaterra, ou se autoexilou, não lembro bem. Lá ele teve mais contato ainda, acho que chegou a ter comunicações, frequentar, alguma coisa assim. Mas o Victor Hugo retrata bem, assim como Charles Dickens, na Inglaterra, retratou bem também as condições da população mais pobre, procurando sensibilizar os corações para as dificuldades do próximo, né? E porque nós sentimos alegria quando realmente auxiliamos, quando podemos fazer alguma coisa em benefício dos nossos semelhantes. E até hoje nós encontramos pessoas que têm necessidades muito grandes, né? Tanto na nossa cidade, no nosso país, como em outras partes do mundo. Quando a gente puder, a gente pode auxiliar, por exemplo, organizações como Médicos Sem Fronteiras e outras organizações que ajudam países paupérrimos, que não têm nem condições de medicina direito, países em guerra, que são os mais difíceis, porque os mais difíceis, inclusive, de serem ajudados, né? E todos nós sentimos uma alegria quando podemos fazer alguma coisa. É algo natural na gente, né? E é esse sentimento que o Espírito benfeitor, que escreve a mensagem, procura estimular em nossos corações. A alegria da beneficência, a alegria de poder auxiliar o próximo, a alegria de auxiliar, de ajudar, de minorar o sofrimento do próximo. Nós sabemos que todos aqueles que passam por necessidades, por alguma razão reencarnaram naquelas condições, mas se nós pudermos auxiliar essas pessoas a melhorarem as condições delas, né? a minorar o seu sofrimento, ou até mesmo a sair dessas situações. Nós podemos ajudar, como disse uma outra mensagem do Evangelho, que nós devemos dar quando for necessário, mas quando for possível a gente puder oferecer, por exemplo, trabalho, podemos oferecer estudos, né, para as pessoas romperem com esse processo, às vezes, de empobrecimento e de sofrimento, muitas vezes, né? Podemos ajudar uma pessoa numa consulta médica, né? Porque às vezes demora muito tempo o nosso sistema de saúde público, então às vezes podemos auxiliar alguém que está precisando mais urgentemente a fazer uma consulta médica. Podemos, enfim, tem mil maneiras que nos dão satisfação íntima, porque se nós temos alguma condição material, é para auxiliar os outros, né? O supérfluo, como dizem as perguntas, mostram as perguntas do Livro dos Espíritos, 715 e 717, o supérfluo é desnecessário para a gente. É claro que, como Kardec diz, o limite de necessário e supérfluo é muito tênue. A civilização mesmo, ela acaba criando novas necessidades, né? E fazem parte, né? Então, às vezes, a pessoa tem que ter um meio de locomoção, a pessoa quer ter uma televisão, né? Isso não é absolutamente necessário para sobreviver, mas faz parte já da vida cotidiana. Mas ninguém precisa ter 30 pares de sapato, 20 pares de sapato, ninguém precisa ter 3 guarda-roupas cheios de roupas, né? Ninguém precisa ter coisas que o bom senso e o coração vão mostrar.
Se a gente puder oferecer esse supérfluo para as pessoas que estão necessitando, o mundo vai ser melhor e nós seremos mais felizes. Estamos construindo também um caminho melhor para nós mesmos. Não só nessa existência, através do nosso sentimento de satisfação em poder ajudar, mas nós sabemos que o universo, né, as leis de Deus, ajudam aqueles que ajudam o próximo, né? E nós também, no momento que precisarmos, também seremos auxiliados, com certeza, porque amanhã poderemos ser nós a renascer numa situação como essa, né? A reencarnação mostra isso para a gente. Então, que possamos nos conscientizar, tocar, deixar nosso coração se enternecer, né? Às vezes alguém pede alguma coisa que a gente possa dar, como diz o Evangelho, né? Mas que a gente possa também se interessar pela pessoa, também dar um sorriso, dar um conselho, não um conselho para ferir, para criticar, né? Mas para ajudar, para estimular, para a pessoa se sentir melhor, né? E deixar o nosso coração se enternecer com os sofrimentos do próximo e que nós possamos sentir que nós estamos fazendo alguma coisa que seja para minorar, que seja um pouco, os sofrimentos daqueles que passam necessidades maiores que as nossas. Então que Jesus nos ampare, nos ilumine, nos esclareça e nos abençoe hoje e sempre. Um grande abraço a todos. Nós agradecemos os comentários do nosso querido irmão Marco Antônio e agora, dando continuidade, nosso irmão Pedrinho vai fazer uma leitura de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Boa noite, queridos amigos e amigas. Aqui estamos mais uma vez para realizar o estudo da doutrina espírita da Casa Espírita Adelino de Carvalho. É um prazer muito grande estar novamente com vocês, embora que virtualmente, mas é um prazer estar com vocês. Eu vou ler do livro Rumo Certo, Petição e Resposta. Entre o pedido terrestre e o suprimento divino, é imperioso funcione a alavanca da vontade humana com decisão e firmeza para que se efetive o auxílio solicitado. Buscando as concessões do céu, desistamos de lhes opor a barreira dos nossos caprichos próprios. Suplicamos no mundo, Senhor, dá-nos a paz. Se persistirmos, no entanto, a remoer conflito e ressentimento, cozinhando mágoas e esquentando desarmonia, de certo que a tranquilidade só encontrará caminho para morar conosco quando tivermos esquecido as farpas da dissensão. Imploramos, Senhor, dá-nos saúde. Se continuamos, porém, acalentando sintomas e solenizando quadros mentais enfermiços, é indiscutível que o remédio só terá eficácia em nosso auxílio quando estivermos decididos a liquidar todos com as ideias de lamentação e doença. Pedimos, Senhor, dá-nos prosperidade. Mas se teimamos em dilapidar o tempo, reclamando contra o destino e hospedando chorosas rebeldias, é forçoso reconhecer que só adquiriremos progresso e reconforto quando largarmos queixa e azedume, concentrando o esforço em melhoria e trabalho. Rogamos, Senhor, dá-nos compreensão. Se prosseguirmos, entretanto, censurando e criticando os outros a descortinar faltas alheias, sem cogitar das próprias deficiências, é óbvio que só atingiremos a luz e a segurança do entendimento quando nós voltarmos sinceramente para dentro de nós mesmos, verificando que somos tão humanos e tão falíveis quanto aqueles irmãos dos quais nós julgávamos muito acima. Confiemos em Deus e supliquemos o amparo de Deus, mas se quisermos receber a bênção divina, procuremos esvaziar o coração de tudo aquilo que discorde das nossas petições, a fim de oferecer a bênção divina, clima de aceitação, base e lugar. Muito obrigado, boa noite a todos, fiquem todos com Deus. Nós agradecemos ao nosso querido irmão Pedrinho pela leitura e agora vamos passar aos comentários desse tema.
pedindo ao nosso irmão Gabriel para dar o início para nós. Boa noite a todos. É com alegria que a gente vem comentar mais um capítulo do livro Rumo Certo. Tem 18, petição e resposta. E nesse capítulo, Emmanuel deixa claro que depende de nós pedir, claro, né, aquilo que queremos. Não é errado pedir. Claro que devemos muito mais agradecer primeiramente do que pedir, mas não é errado pedir. Sobretudo quando pedimos correções de defeitos que ainda temos e forças para superar ainda imperfeições nossas. Então devemos sim rogar, né? Como o Haroldo gosta de falar, e é uma visão muito bonita, né? Que na verdade a prece, ela educa o nosso pensamento, o nosso desejo. É fazendo preces que nós educamos a nossa petição, né? Antigamente a gente pedia às vezes, eu quero ganhar na Mega Sena. E com o tempo você vai vendo que aquilo já não é mais tão importante. E a gente passa a pedir, quero um momento com meu pai, quero um momento com meu filho, quero ser menos nervoso, quero ser mais tolerante. Então a gente vai educando a nossa petição. Mas também nós temos que entender que não basta apenas pedir e esperar cair do céu, né, como a gente muitas vezes faz. A gente tem que trabalhar ativamente para que aquilo aconteça. Como termina a mensagem, confiemos em Deus e supliquemos o amparo de Deus. Mas se quisermos receber a bênção divina, procuremos esvaziar o coração de tudo aquilo que discorde das nossas petições. Então a gente precisa agir de acordo com aquilo que estamos querendo. Não que a gente vá se modificar de repente, né? Mas, Senhor, me dê mais paciência. E tentar esvaziar do nosso coração a raiva, a falta do perdão, a intolerância. Muitas vezes a gente vê que vai estourar, vou estourar. Deixa eu fazer algo diferente, deixa eu tentar algo diferente. Então a gente tentar esvaziar o coração daquilo que não está de acordo com a nossa petição, né? Como a pessoa que quer parar de fumar fumando, ou quer parar de beber frequentando o bar, né? E tantos outros vícios que temos. Então a gente tem que fazer esse esforço. Aí, como ele termina, a fim de oferecer a bênção divina, clima de aceitação, base e lugar. Então é tipo assim, preparar o terreno para aquela intervenção divina, digamos assim, que queremos, né? Porque os espíritos estão aqui ao nosso lado, querendo nos ajudar, querendo que a gente melhore, mas muitas vezes nós mesmos impomos dificuldades com a nossa maneira de ser. Queremos ajuda, mas continuamos orgulhosos, não aceitando qualquer ajuda. Eu quero uma ajuda, mas só se for do fulano de tal, né? Eu quero um emprego, mas só se for tal emprego, né? Então, que a gente possa não deixar esse orgulho e esse egoísmo que ambos acabam nos cegando, né? Que possamos não deixar que esses sentimentos menos nobres que ainda nos dominam, que eles não nos cegam. Não nos seguem, perdão. Que eles não nos seguem. Para que a gente possa agir conforme aquilo que queremos. Então, eu queria muito aprender a tocar violão. Aí a gente assiste várias aulas de violão, mas a gente jamais compra o violão e
e tenta, né, tentar aprender. Então, sabemos, temos condição já de avaliarmos muitas vezes onde estamos pecando, mas devemos também agir da forma ao contrário. Então, se eu sei que eu tenho um problema em tal área, a primeira coisa é o reconhecimento. Depois a gente pede ao Senhor e a gente age, faz os nossos esforços para merecer, digamos assim, essa intervenção divina, porque, como diz um amigo, né, para fazer o mal, muitas vezes, a nossa conexão é uma rodovia de mão dupla, bem asfaltada e bem iluminada, né? Agora, muitas vezes, para trabalhar no bem, a gente tem que pegar o facão e ir cortando o mato que está crescido. Mas que Jesus nos ampare a todos, que Ele certamente entende a nossa dificuldade, nossas imperfeições, e que nunca nos falte a vontade de tentar, a vontade de melhorar e lutar contra as nossas imperfeições. Que Jesus abençoe a todos nós, que assim seja. Nós agradecemos ao nosso querido Gabriel pelo comentário feito e agora vamos pedir para dar continuidade à parte de comentário o nosso irmão Paulo Márcio. Boa noite a todos. É com muito prazer e alegria que posso participar desse grupo de estudos e de orações às noites de sábado. O que me coube essa semana é um pequeno comentário sobre o capítulo 18, intitulado Petição e Resposta, do livro Rumo Certo, psicografia do Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. O texto estudado, ele já começa clareando nossas dúvidas sobre os pedidos não atendidos. Quando ele diz que entre o pedido terrestre e o suprimento divino é imperioso que funcione a vontade humana com decisão e firmeza, para que se efetive o auxílio solicitado. Aí fica aquela pequena dúvida, né? Às vezes, quando a gente não está querendo entender, né? Como que funciona essa vontade humana? Eu entendo que são nossas decisões no dia a dia. Toda decisão nossa é vontade humana. Não só de orações, mas de ações. Eu diria principalmente de ações. Fazendo um pequeno paralelo aqui, na nossa oração do Pai Nosso, quando a gente diz que seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Como que a gente pede para que seja feita a vontade de Deus na terra, assim como no céu, se nós não contribuímos para isso? Pedimos o nosso pão através do trabalho e pedimos também para perdoar as nossas ofensas, assim como nós perdoamos nossos ofensores. É fácil, né? Às vezes a gente falar, vale aí um pensamento interno, né? A gente consegue perdoar nossos ofensores, assim como gostaríamos, né, de ter nossas falhas perdoadas. Fica para cada um, né, para nós estarmos pensando nisso um pouquinho. Né? Pedimos para não cair em tentação, se muitas vezes nós mesmos, né, procuramos a tentação, né, nos pecados capitais, né, na gula, na preguiça, na falta de ação, na maledicência.
Será que a gente consegue viver sem cair em tentação? Será que a gente fica vigiando? Vale a questão aí da porta larga e da porta estreita. Muitas vezes é mais fácil a gente ir para a porta larga, até pelo efeito de manada, né? E voltando na ação do homem, né? Deus, Ele dará tudo aquilo que for para fazer a vontade dEle, né? Para fazer o bem, né? Então, aquilo que a gente pede e trabalha para ter o merecimento e temos ações para poder ser merecedor das dádivas divinas, né? A gente tem que saber pedir também, tem que saber o que a gente está pedindo. O que a gente está pedindo é para fazer o bem ou não? Porque se for para fazer o bem, a gente sendo merecedor, a gente consegue, né? Às vezes a gente confunde um pouco o tempo, né? Quantas vezes a gente não quer presentear alguém, mas a gente mesmo percebe que não é o momento. A gente fala, bom, eu vou presentear, mas deixa amadurecer, deixa ter um momento certo, deixa aquela pessoa passar às vezes até algum tipo de privação para ele entender a necessidade daquilo, para ele poder dar valor naquilo, né? E nós não queremos que Deus faça isso para com a gente, né? Então Ele vai dar. Deus, Ele é um Pai que nos atende bem, mas nós temos que saber pedir. Pedir o quê? Pedir aquilo que é para fazer o bem, né? Ele não nos dará algo que seria só para o supérfluo, né? Só para atender um desejo, né? Um simples desejo humano, né? E aí, lembrando lá de Eclesiastes, no capítulo 3, versículo 1, que fala, tem a seguinte descrição, né? Tudo tem o seu tempo determinado, e há todo tempo para o propósito debaixo do céu. E lembrando, aqui na terra, nós temos o tempo de colher, temos o tempo de preparar a terra, né? Começando, né? Temos o tempo de preparar a terra, de adubar, de plantar, de cuidar daquela plantação, para depois fazer a coleta. Gostaria agora de encerrar deixando uma mensagem do Chico, que é a seguinte: quando estiveres em oração, sorvendo a taça da angústia, na sentença que indicaste a ti próprio diante das leis divinas, roga a bênção da saúde e a riqueza da paz, a luz da consolação e o favor da alegria. Mas pede a Deus, acima de tudo, o apoio da humildade e a força da paciência. Que nós saibamos pedir, esperar e agir para sermos merecedores das dádivas divinas. Obrigado pela oportunidade e paciência para comigo. Boa noite a todos. Nós agradecemos ao nosso querido Paulo Márcio. Não precisou de paciência não, estava tão bom, viu? E agora nós vamos pedir a Silvana para fazer uma leitura de uma mensagem psicografada pelo nosso querido Chico Xavier, de um jovem que desencarnou, é daquelas cartas familiares. Então vamos ouvir. Boa noite a todos. Vou ler do livro Eles Voltaram, capítulo 2, o melhor lugar para o nosso reencontro, o bem ao próximo. Querida mãezinha Vilma, a
abençoe-me. Quase um ano, separação imaginária. Digo isso porque se o corpo acabou se desmoronando à maneira de uma gaiola destrambelhada, isso não me alterou de forma alguma. O papai Helder, por intuição, sabe que vou sempre à nossa casa, compartilhando de suas meditações e das melodias que escuto nascendo da inspiração dele, como a beleza das águas claras quando borbulham na fonte. Mãezinha, estou grato por haverem procurado o melhor lugar para o nosso reencontro, o bem ao próximo. Ensinem ao nosso querido Fernando esse mesmo caminho que nos reúne para a viagem na direção de Jesus. Não preciso contar-lhes que sofri muita falta de casa. Apesar daquelas minhas ideias de que o corpo estava pifando, no íntimo nutria o desejo de regressar ao nosso convívio. A doença, pouco a pouco, me estragou as peças da embalagem que me retinha na terra física. Mas, por dentro de mim mesmo, estava o anseio de retorno aos braços dos meus. Quando o grande sono apareceu para mim, tive a ideia de que sonhava com a morte, e foi a morte mesmo que me pilotava. Acordei não sei como, depois de haver repousado, ignorando por quanto tempo, e as lágrimas vieram marcar a minha nova situação. Entretanto, em meio de tanta gente estranha, descobri duas mães que me acolheram carinhosamente, a vovó Ana e a vovó Ursulina. Me podaram o medo, e o Jair presente, a quem a senhora e o papai recorreram de princípio em meu favor, tem sido para mim um outro irmão mais experiente, que não me deixou continuar bancando o bebê chorão. Graças a Deus, tudo vai assumindo uma feição diferente na vida de seu filho por aqui. E espero para breve tempo, retornar aos estudos e solidificar-me nas ideias mais claras em que presentemente devo viver. Estou grato pela força que fazem no sentido de compreendermos juntos a nova condição em que nos vemos. As atitudes em casa são de grande auxílio para nós, quando os nossos se empenham na conformação com os desígnios da vida, que são os desígnios de Deus. Mãezinha, agradeço os seus pensamentos enviados ao meu coração de suas atividades no grameiro. Ali, vendo tantas crianças amparadas pelo amor dos pais que as amam, sem que lhes sejam filhos, estou aprendendo a ser mais irmão de todos aqueles que necessitam de apoio e bênção, com o ideal da família que ainda não conseguiram de todo realizar. Diga ao papai e ao querido Fernando de minhas saudades e alegrias, e todos estejam informados de que vou fazendo o melhor que posso, principalmente no esforço de recuperar as minhas próprias energias. O irmão Ítalo está conosco e abraça nossa irmã Rony. Mãezinha Vilma, não posso escrever mais. O gongo do horário já bateu para mim e por isso paro neste ponto do papel com um beijo de respeitoso amor em seu coração querido. Muito carinho e gratidão de seu filho, sempre seu, cada vez mais reconhecido, Felipe Meneghetti. Obrigada a todos, fiquem todos com Deus.
Nós agradecemos a nossa querida Silvana pela leitura desta página e agora fugindo à regra, porque a gente escalar a gente mesmo é fora de propósito, né? Mas eu fiz isso. Então nós vamos fazer um comentário a respeito desta mensagem e se vocês acharem interessante, a gente de vez em quando volta a colocar uma mensagem dos familiares que são muito interessantes. Então agora vamos ouvir. Boa tarde, queridas amigas, queridos amigos do grupo de leitura. É com muita alegria que participamos de nossas reuniões. E há algum tempo tínhamos o desejo de estudar as cartas dos familiares recebidas por Francisco Cândido Xavier, pelo valor que cada uma delas possui e contém. Nessa noite, nossa querida Silvana leu a carta do jovem Felipe Meneghetti. Ele desencarnou em Campinas aos 14 anos de idade, após sofrer uma moléstia incurável. O pai, Sr. Helder, a mãe, Dona Vilma, e o irmão Fernando, muitos sofreram com a partida de Felipe, tão jovem. Profundamente abalados, embora católicos, procuraram aconselho de amigos, conforto na doutrina espírita. Leram os livros Perda de Entes Queridos, da médium Zilda Rosim, e Jovens no Além, de Chico Xavier. Após 7 meses da desencarnação do filho, passaram a vir mensalmente ao Uberaba, grupo espírita da prece, entrando em contato com nosso querido Chico Xavier. Em uma das visitas, Dona Vilma entra numa longa fila para cumprimentar Chico Xavier. Algumas vezes, ela recebeu breves notícias de seu filho. Em uma visita, ao cumprimentar Chico Xavier, ele pergunta a Dona Vilma: quem é Ana? Ela diz que é sua avó falecida há 10 anos. Em outra visita mensal, Chico Xavier pergunta: quem é Mariquinha? Dona Vilma disse que não sabia. Chico diz então: procure verificar. Ela disse que é tia. E quem é Ursulina? É a mãe de meu marido já falecida. Chico diz: essas 2 senhoras estão aqui dizendo que o Felipe está bem. O diálogo encerrou. Dona Vilma se sentou no banco do centro e, muito emocionada, começou a se recordar. E lembrou que Mariquinha era uma grande amiga falecida. Ela não era da família, mas Felipe tinha o hábito de chamá-la de tia. Na segunda parte do trabalho, nesta ocasião, Noite Alta, ela é uma das contempladas com a mensagem do filho. Mensagem lida pela Silvana. O título da mensagem é maior: O melhor lugar para o nosso reencontro, o bem ao próximo. Dona Vilma relata no livro Eles Voltaram os benefícios da mensagem. A carta pelo correio mediúnico trouxe à família alento, esperança, certeza na imortalidade da alma, na comunicação dos espíritos, as revelações do filho desconhecidas do médium, a prova que a vida continua e que a separação é apenas imaginária. Os pais que já estavam interessados pelo espiritismo se tornaram espíritas. Participavam em Grameiros, citado na mensagem. É um local em Campinas, onde ficava a Casa da Sopa. Lá eles distribuíam cerca de 800 pratos de sopa de segunda a sábado, 800 pratos por dia. Felipe, na mensagem, agradece os pensamentos que a mãe enviava a ele durante esse trabalho de assistência fraterna. Nós ficamos pensando o quanto essas mensagens levaram esperança, conforto, aceitação, compreensão, mudança de hábitos em relação ao próximo, criando atividades de amparo aos mais necessitados, agradecidos por esse correio do além. Quantas vezes tivemos oportunidade de testemunhar no Abacateiro, que eram aquelas reuniões que Chico Xavier realizava junto aos filhos do Calvário. Quantas vezes vinham famílias que levavam cobertores, cestas básicas, enxovais para recém-nascidos, e muitas vezes vimos bolos lindissimamente confeitados para serem distribuídos com os convidados de Jesus, na época que aquele desencarnado faria o aniversário.
Além destes acontecimentos que presenciamos algumas vezes, sabemos também que em suas cidades desenvolviam tarefas de atendimento ao próximo, em correspondência com o conforto que recebiam destas cartas enobrecedoras. As famílias dos desencarnados eram beneficiadas, os mais necessitados, os que desencarnaram, que recebiam as boas vibrações. E nós, espíritas, temos neste movimento grandes exemplos a serem seguidos. Sairmos da nossa zona de conforto e procurar o próximo. Que Deus abençoe as mãos luminosas de nosso querido Chico Xavier, pelo conforto estendido a milhares de pessoas, pelos espíritos que escreveram, pelas famílias que partiram para o trabalho. É muito enobrecedor tomar conhecimento destas cartas dos familiares. Obrigada a todos os companheiros e companheiras do grupo, desculpem o tempo, boa noite, fiquemos todos com Deus e muito obrigada. E agora, prezados irmãos, passaram 2 minutos das 20 horas, nós vamos pedir a nossa querida Ana Cláudia para fazer a prece de encerramento. Boa noite, irmãos. Vamos encerrando a nossa reunião. Elevamos o nosso pensamento a Deus para agradecermos por estarmos reunidos, pela bênção da vida, pela saúde do corpo físico, pela proteção e o amparo que recebemos constantemente. Rogamos, Mestre Jesus, que o seu amor, a sua misericórdia, alcance todos aqueles corações que estão em sofrimento, em todos os lugares do nosso planeta onde haja dor, angústia, desesperança, aflição, que o Senhor se faça presente, que o seu amor seja o lenitivo para todos os necessitados. Rogamos especialmente pelo nosso país, por todos os estados e cidades onde o sistema de saúde não está dando conta da demanda dos enfermos nos hospitais. Que o Senhor possa amparar e proteger a todos aqueles que estão passando por esse difícil momento. Pedimos especialmente pelos trabalhadores da saúde, médicos, enfermeiros, todos aqueles que estão ligados ao atendimento dos doentes de Covid, que eles tenham força, coragem, fé e perseverança, confiando em Deus, nos desígnios dele, pois que tudo isso vai passar, mas que tenhamos fé, coragem para esse momento. Ampara e fortaleça todos aqueles que perderam seus entes queridos. Ampara, Senhor, e fortaleça aqueles nossos irmãos que voltaram para a pátria espiritual e que muitos estão em estado de perturbação e sofrimento. Que eles sejam acolhidos, amparados por familiares e amigos. Que os benfeitores da nossa querida casa Adelino de Carvalho continuem nos inspirando, nos amparando e nos fortalecendo. Que a sua paz, Mestre Jesus, e o seu amor nos envolva e ampare e abençoe a todos nós, encarnados e desencarnados. Sê conosco, Senhor, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Nós agradecemos a nossa querida Ana Cláudia pela prece feita, agradecemos a todos que fizeram leituras, comentários, leitura de mensagem, as preces, e a todos que nos ouviram também
dando as melhores vibrações. Muito obrigada, fiquemos todos com Deus e até o próximo sábado, que já é o mês de março, né, gente? Um abração e até o próximo encontro, se Deus quiser. Boa noite.